Vocês sabiam que um dos 10 cães mais famosos da internet do Brasil é da nossa região? Vocês sabiam que o cão mais famoso das 90 cidades da região do Recap é aqui de Campinas? E vocês vão perguntar o que ele tem a ver com o segmento de postos de gasolina. É que o nome dele é O Frentista e o primeiro nome dele é Matuê. Matuê O Frentista. Gente, agora vocês vão conhecer um pouco da história do Matuê. O Matuê surgiu da onde, Giovanni? Ele apareceu em um posto da nossa rede lá em 2021. E na época eu era super novinho, tinha acabado de fazer 18 anos, meu pai me pôs para tocar aquele posto. E aí o Matuê apareceu alguns meses depois que a gente abriu o posto lá. E a gente na época, em vários postos nossos, tinha cachorro. Ah, já era comum? Vocês já protegiam os animais? A gente já tinha esse hábito, né? Tá. Bem antes de eu entrar na empresa, meu pai, os outros sócios. Mas aí quando ele apareceu naquele posto lá que eu tava de gerente, ainda não tinha nenhum, então eu queria um cachorro. E aí no mesmo dia que ele apareceu, eu tive a ideia, cara, vou criar um Instagram para ele, porque se o cachorro tiver dando lucro pro posto, eu sei que o posto vai querer manter ele, vai querer investir nele. Então a minha ideia era, na verdade, fazer um negócio de marketing assim, levantar ele como um mascote, mas não só pensando, quero que o posto lucre. Na época eu pensava, eu quero que o posto deixe eu cuidar desse cachorro cada vez melhor. E aí isso também não ficou só em um cachorro só, porque naquela época, com o crescimento do Instagram, a gente começou um projeto de ajudar todos os cachorros que apareciam nos nós vamos falar disso, tá, gente? Essa ajuda que o Matuê tem dado é fundamental para a adoção e para a denúncia de alguns problemas, mas principalmente a adoção para conseguir lares melhores para outros animais. Agora, nesse posto, daí ele chegou, mas se ele chegou lá, você não imaginou que ele fosse ficar por lá. Aí você fez o quê? Você montou uma estrutura para ele, você arrumou um lugarzinho para ele ficar? Então, isso que é engraçado, porque o que a gente vê muito em posto de gasolina é aquele cachorro que ficou. E muitas vezes ele ficou porque ali tinha um pote de água, um pote de ração, e aquilo às vezes é suficiente para alguns ficarem. A gente vê perfil de muitos cachorros que passam no posto, eles vão ali, interagem, mas seguem. Mas muitos deles veem que ali tem uma pessoa para cuidar deles, veem que ali eles conseguem ter uma segurança, um pote de água, de ração assim, às vezes é suficiente para ele entender, aqui eu tenho mais chances de sobreviver. E parece que frentista gosta também dos animais, né? Os frentistas de postos de combustíveis são sempre meio top nessa área, né? São, mas eu diria que tem muito mais a ver com o posto ser um comércio de portas abertas. Tá. Porque um cachorro não entraria numa farmácia porque vai ter uma porta que impede ele de entrar. Tá. Não entraria no shopping porque vai ter um segurança. Tá. Então por que você vê o cachorro no posto? Porque é um comércio aberto. Tá, e o caso do Matuê é um caramelo, que é o símbolo do cão vira-lata brasileiro, né? Então o Matuê, ele tem uma marquinha nas costas. O que aconteceu com ele? Ele, depois que ele apareceu no nosso posto, quase um ano depois morando naquele posto, um dia ele foi atropelado por um carro que não prestou socorro. E na época a gente teve que sair correndo com ele no hospital, porque ele quase morreu. Mas por sorte, quando chegou no hospital e abriram ele para ver o porquê que ele estava com uma hemorragia no dia, descobriram que não quebrou nenhum osso. Então, assim, de todos os problemas que ele poderia ter tido, ele só teve uma cicatriz gigante que é por conta de ter sido arrastado no asfalto. Mas, assim, por sorte, ele não quebrou nenhum osso e está aqui até hoje. Tá. E você conseguiu transformar com essa rede social, a rede social dele é famosa pra caramba, né? Ele tem hoje, gente, 1.100.000 seguidores. É o último número, não é isso? Uhum. E isso significa, uma cidade como Campinas, nossa cidade tem 1.200.000 seguidores. Então vocês vão ter uma ideia de o que isso significa em termos de pessoas que seguem o Matuê. O Matuê, olha que gracinha, o Matuê é uma referência porque ele ajuda os outros animais. Como é que você conseguiu transformar a história de um cão frentista em uma celebridade nacional? Eu acho que o que a gente fazia no posto era um cuidado exacerbado, excessivo com o Matuê, e isso fazia as pessoas olharem ele, que era um cachorro de rua, assim, porque mesmo que ele estivesse no posto, ele não era visto como se ele tivesse uma família de fato. Então eu acho que a galera olhava aquilo e via como um ato de bondade com
Com um animal. Com um serzinho. Tá. Então a gente sempre recebia muitos comentários, olha, minha fé na humanidade está sendo resgatada. Tá. Por causa de alguma coisa bestinha que a gente fazia. Mas no fundo a gente só estava cuidando muito bem dos cachorros. Mas foi uma surpresa para você quando você viu que seus posts começavam a dar 20 mil, 30 mil, 50 mil curtidas. Então, eu fiquei surpreendido do quão rápido foi, mas eu sempre achei que ia dar certo. Era uma boa causa. Que ia fazer sucesso, porque eu achava que ninguém tinha feito isso antes, de fazer um mascote na rede social. E por o Matuê ainda carregar uma causa por trás, que é a causa animal, ele ser um vira-lata caramelo, eu acho que tudo isso era bem forte. Sempre achei que ia dar certo e que ia chamar atenção, porque no fundo a gente só estava olhando para ele com mais atenção, com mais carinho. Então a gente mandou fazer uma roupinha dos frentistas para ele, mandou fazer um crachá que era do tamanho dele, então parecia mais proporcional, e tudo aquilo chamava atenção por ser uma coisa que outros postos não davam a mesma atenção. O cachorro até tinha um pote de água ali, mas eu acho que esse cuidado excessivo fazia as pessoas pensar que, pô, que legal quando uma empresa também ajuda, que não é só uma pessoa. E muita gente ia lá no posto, mas para ver ele, inclusive. Ele acabou virando super famoso no bairro, assim. Giovanni, mas pelo jeito, com esse cuidado com o Matuê, alguém acabou perdendo o emprego, né? Perdeu o emprego de gerente do posto, né? Perdeu. Aí você teve que largar tudo para cuidar dele. Aí quando começou a dar certo no Instagram, eu vi muitas oportunidades, tanto que estava dando mais certo do que eu só trabalhando no posto, e também no quesito do que eu fazia. Eu gostava muito, eu percebi que eu trabalhar com ele era eu me aproximar dele, passar mais tempo com ele. Então, quando eu percebi que, pô, mesmo sabendo que isso não vai durar para sempre, porque ele é um cachorro, ele não dura para sempre. Sim. Só essa oportunidade de viver esses anos mais próximo com ele, eu achei que valeria a pena. Quantos anos ele tem? Hoje ele deve estar com 11 anos, né? 11 anos. Tá, com você ele tá há quanto tempo? Comigo vai fazer 5 anos mês que vem. Tá. Daí você teve que sair da sua casa. Primeiro você perdeu emprego no posto, teve só cuidar dele, né? Seu pai deve ter um orgulho enorme de você, com toda certeza que a Almíria é super gente boa. O pessoal do setor conhece a Almíria, é uma referência no nosso mercado. Mas daí você começou a cuidar dele, foi morar numa outra casa. Você saiu de casa, mãe, tô indo para morar com o Matuê. Onde eu morava antes com a minha mãe não cabia ele. Até quando ele foi acidentado e ele precisou de um cuidado mais próximo, a gente levava ele lá, mas você via que no apartamento ele nem se mexia direito. Ele chegava, deitava e ficava, parecia até meio incomodado, assim. Ele precisava de espaço. Precisava de espaço, justamente. Aí você foi para uma casa. Então, a gente foi para um outro AP, mas que era um AP pouca coisa maior, mas eu me comprometi a passear com ele para ele gastar essa energia. Então, na época que a gente morava nesse AP, era ele tinha uma rotina regrada para passear toda hora depois de comer e ter uma rotina, assim, de exercícios. Tá. Agora vamos falar um pouquinho da importância social do Matuê. Quer dizer, quando a gente vê o Matuê nas mídias sociais, a gente fica contente de ver lá sempre mensagem positiva, sempre jogar coisa para cima, sempre mostrar que há uma possibilidade de qualquer pessoa ser carinhosa, ser bondosa com um animal de rua, com um animalzinho, respeitar os animais, e não importa que seja cão, gato, vaca, cavalo, urubu, tartaruga, peixe, passarinhos, o que for, o respeito à vida, né? E o Matuê é um exemplo, é uma referência nisso. Mas você já calculou quanto vocês já conseguiram ajudar a encontrar animais abandonados? Quanto vocês já conseguiram doação de animais? Porque tem muita gente que pede ajuda de vocês, não é? Desde que a gente começou, eu pelo menos, a resgatar no posto, eu sei que já foram mais de 120 cães que a gente resgatou, levou no veterinário, cuidou, castrou e entregou para uma família. Então, mais de 100. Além desses, tiveram alguns que apareciam na época do posto e a gente conseguia encontrar a família, que não eram cães que foram abandonados, só estavam perdidos. E a gente sempre teve muita visibilidade e, ao mesmo tempo, muitos pedidos de ajuda. Então, muitas pontes a gente conseguiu fazer, muitas pessoas pedindo ajuda. Como que eu denuncio um negócio de maus tratos? A gente, às vezes, só por ter um contato já com cadeia para maus tratos, já fazia uma ponte, já ajudava, ou doava o que a gente ganhava a mais,
para outras protetoras. E a última manifestação que a gente teve em Campinas, lá no Taquaral, aquela manifestação em favor do Orelha, né, aquela barbaridade e tal, né? Vocês estavam lá, né? Você foi lá, ele estava lá com uma placa, uma faixinha lá de "Tô aqui pela Orelha, justiça para os animais", né? Então, muito bonito esse tipo de trabalho que você faz. Mas o Matuê foi o primeiro, porque você não parou nele, né? Dentro da sua casa você já tem outros. O próximo cachorro que apareceu depois do Matuê foi o primeiro que eu fiz o teste de, já que o nosso Instagram está crescendo, vou começar a resgatar todo cachorro que aparecer e tentar doar. Aí o primeiro foi o Pose, só que não deu certo. Não doou. Ficou com A gente ficou alguns meses tentando e aí quando eu vi que já peguei amor, agora ele vai ficar. Mas aí o próximo deu certo e a gente começou a resgatar, até que um deles que eu resgatei se parecia muito com o Pose. E aí eu acabei pensando, nossa, acho que eu queria um irmão pro Pose, porque o Pose é muito mais agitado que o Matuê. Tá. Aí eu queria que ele tivesse um irmãozinho para brincar com ele. Quando o Nagari apareceu, eu falei, vai ser irmão do Então Pose. são 3 agora, você tem 3. Isso. Tá. Você tem aquela história assim, eu gostaria de ter um sítio para poder ter bastante animais? Eu fiz a minha casa pensando totalmente neles. Então eu fiz um canil para eu poder cuidar desses cachorros que antes eu resgatava no posto. E antes eu trabalhando no posto, acabava indo lá todo dia. Para não ter essa logística chata, fiz um canil no meu quintal, que eu cuido dos cachorros que antes estavam no posto. E tenho vários cachorros lá em casa. Só não tem a chácara ainda, mas... Que mensagem que você gostaria de passar para o público? O nosso público é de revenda de combustíveis. Então, e claro, o público geral também. Mas qual a mensagem que você diria para o dono de um posto de gasolina lá na beirada de Minas Gerais ou lá na esquina do Paraná, que é a região do Recap? Eu diria que com o Matuê eu sempre quis mostrar para empresários, para empresas que você fazer um marketing com causa, com propósito, pode às vezes ter o mesmo resultado ou muito mais resultado do que aquela campanha que você faz com a blogueira que vai falar do seu produto ou serviço passando maquiagem na cara. Eu acho que a causa animal é uma causa que engaja muito na rede social, então eu dizer para outros revendedores, olha, se você resgatar algum cachorrinho que aparecer no seu posto e usar ele como marketing, vai dar certo? Muito provavelmente vai dar certo, mas eu acredito que qualquer causa que tiver coração, que for autêntica, que você vê, aquela pessoa ali, dava pra ver que quando eu era gerente daquele posto, eu me importava com os cachorros que apareciam lá, por isso que tinha um espaço para qualquer cachorro que passasse poder comer e beber água ali. Mas eu consigo imaginar pessoas que sentem essa mesma dor quando vem um morador de rua passar no posto. Então, você pode ser um posto que vai ter uma parte destinada à reciclagem, para ajudar catadores. Não sei, se você olhar um morador de rua e ver uma pessoa naquela situação, te faz sentir a mesma dor que eu sinto quando eu vejo um cachorro, talvez o seu propósito seja o mesmo que eu tive, só que não na causa animal. E vamos lembrar que o Recap tem um compromisso grande com o Lar Pequeno Paraíso aqui de Campinas, que é uma entidade que cuida de muito mais de 100 crianças, num trabalho excepcional. Quer dizer, os revendedores se unem uma vez por ano para levantar fundos para ajudar as crianças de uma região carente de Campinas, né? Então não faz nem tanto marketing disso, porque é um compromisso social do Recap. Agora, o Matuê tem uma visibilidade nas redes sociais que faz um trabalho pela causa animal como qualquer outro revendedor pode fazer, escolhendo uma causa de pessoas idosas, de crianças, de morador de rua, enfim, de uma série de circunstâncias que vai depender de cada um, da sensibilidade e do trabalho que ele fizer, né? Agora, eu acho que essa importância do Matuê que a gente quis mostrar dessa vez, né? Porque nós estamos fazendo essa reportagem aqui para o Recap, né? Porque nesse caso do Orelha, né? Ficou muito marcante, quer dizer, a gente viu que a maldade humana a que ponto chega, né? E você foi lá e a gente tem bons exemplos. Então a gente quer mostrar bons exemplos. E um exemplo como esse não tem igual.